Fala galera, como estamos em época de Halloween, eu resolvi trazer para vocês informações sobre a travessia São Francisco Xavier Monte Verde. Sim, isso mesmo. Meu nome é Vinícius e bem-vindos ao canal Gordinho na Trilha. Hoje eu estou muito feliz porque eu vou falar de uma das minhas trilhas favoritas e que pode ser feita de várias formas. A travessia São Francisco Xavier Monte Verde. E se você não conhece, essa é uma das travessias mais belas da Serra da Mantiqueira. O que é uma coisa difícil, porque a Serra da Mantiqueira é toda bonita, né? E vamos iniciar, mas não sem antes lembrar a todos de se inscrever no canal e dar aquele joinha de sempre, beleza? E por que eu resolvi falar dessa travessia justo no Halloween? Sim, tem um motivo. E mais pro final do vídeo eu vou explicar melhor. Agora o contexto não se encaixaria. Então fica comigo para você entender. Essa travessia também tem várias vertentes, mas eu vou falar da mais conhecida e mais bem demarcada, que é a trilha do Jorge. Outra coisa, aconteceu uma coisa comigo muito legal nessa travessia. Fique comigo que eu vou contar já já. Essa travessia pelo caminho do Jorge pode ser feita de 4 maneiras. A primeira é você saindo ali do centrinho de São Francisco Xavier, que é um distrito de São José dos Campos. Serão 17 quilômetros até o centro de Monte Verde. A segunda opção é você fazer o contrário, você sair lá do centro de Monte Verde e ir até São Francisco Xavier. Saindo de Monte Verde, as pessoas falam que é mais fácil porque Monte Verde está mais alto do que São Francisco Xavier. Não é bem assim. Pode até ter um nível de dificuldade um pouquinho menor, mas você tem que ser muito sensível para descobrir essa diferença. A opção 3 é saindo de qualquer um dos lados e no meio do caminho você fazer um desvio para a Pedra da Onça, ou Pico da Onça. Cada um chama de um nome e eu prefiro Pedra. Esse pico tem 1960 metros de altura e tem uma vista espetacular. Inclusive algumas pessoas costumam pular de paraglider dali. Uma pessoa muito conhecida ali na região que sempre pula é um cara chamado Miragaia. Eu já cruzei com ele umas 2 vezes, mas eu não posso dizer que eu conheço ele. Esse desvio é relativamente curto, deve dar aí entre ida e volta uns 3 km mais ou menos, e uma ascensão de uns 120 metros aproximadamente. Eu não achei uma informação precisa, então eu prefiro não falar oficialmente. Então se você fizer dessa forma, você não vai andar 17, vai andar em torno de 20 km. Mas vale a pena. A quarta opção desse percurso é você fazer a travessia, tanto saindo de São Francisco quanto saindo de Monte Verde, com desvio até a Pedra da Onça e dormir na Pedra da Onça, fazer um camping selvagem lá no local. Eu vejo muita gente fazendo esse camping lá. Eu não sei se isso é autorizado ou não, se pode ou não, tá? Mas o pessoal faz e não vejo problema. Se fizer, não se esqueça de trazer seu lixo, tá? Inclusive essa maneira de travessia com camping é a única forma que eu ainda não fiz essa travessia. Já fiz de um lado, do outro, com onça, sem onça. Adoro fazer essa trilha. Se me chamar 10 vezes, eu vou as 10 vezes. Quem sabe um dia eu vou nesse esquema de camping também. Tenho vontade. Na verdade, eu tenho vontade mesmo é de repente morar um tempo aí em São Francisco Xavier. Eu acho o lugar muito gostoso. Quem sabe, se todo mundo der like, se inscrever no canal, de repente num futuro aí, imagina a quantidade de conteúdo de montanha que eu vou poder colocar aqui no canal, se eu estiver morando ali, hein? Fica a dica, contem com o Gordinho. Eu vou deixar aqui na descrição o track log do Wikiloc para você baixar caso você queira fazer a trilha. Importante lembrar que não é uma trilha que qualquer um faz, tá? Você tem que ter um mínimo de preparo físico. Tá? Não tô falando para você ser atleta, mas poxa, andar 17 km com o desnível que tem essa travessia, precisa treinar um pouquinho. E eu falei que são 4 maneiras, mas não. Ainda tem a opção, que eu também já fiz, que é bate e volta em Monte Verde. Você faz a trilha, almoça em Monte Verde e volta. Se você for fazer dessa forma, sugiro você sair no máximo 7 da manhã, que assim você consegue aproveitar o passeio, curtir um pouquinho de Monte Verde, não muito, e voltar ainda com o dia claro. A trilha ela é bem demarcada, tá? É difícil de errar, mas eu sugiro, caso você queira fazer a trilha, contrata um guia ou vai com alguém que conhece. E de forma alguma vá sozinho, conhecendo ou não a trilha. Lembra do meu vídeo que não fazer na trilha? Esse é um dos mandamentos. Não vá sozinho pra trilha. Se você não viu o vídeo, eu vou colocar um card aqui em cima. Bem, saindo ali do centrinho de São Francisco Xavier, você vai andar aí uns 3 para 4 quilômetros para chegar lá na porteira onde começa a trilha. Se você por um acaso se perder, todo mundo ali conhece. Aí, se você não estiver encontrando alguém que conheça, pergunta onde é o sítio Cheiros de Mato. A partir dali o caminho é bem íngreme, tá? Começa você achando, não tá tão íngreme não, mas ele vai piorando com o tempo. Como eu disse, você tem um mínimo de preparo físico e a sua mente está com foco na trilha, você vai fazer a trilha. E no final da tarde, você corre o risco de encontrar com um bando de muriquis, que são os maiores macacos da América Latina, e há uma concentração enorme na região de São Francisco Xavier, principalmente na região daquela trilha. Mas é um espetáculo à parte, são os macaquinhos grandinhos.
que inclusive são um símbolo de São Francisco Xavier. Quando você chega na entrada da cidade, tem até um desenho do Muriqui ali. E a história número 1 que eu falei que eu ia contar foi uma das experiências mais incríveis que eu já tive na minha vida trilheira. Um pouco para frente do meio do caminho, dessa primeira parte antes da bifurcação, acredito que faltava em torno de 25 minutos, 30, pra gente chegar na bifurcação entre a Pedra da Onça e o caminho que você segue para Monte Verde. Precisava dar uma aliviadinha, né? E não tem banheiro na trilha, então xixizinho vai no banheiro ecológico mesmo. Pedi pro pessoal ir em frente, fui até a beirada da trilha, uma parte que era um pouco mais alta do que o mato que estava em volta, do lado de uma pedra bem grande. E tô ali feliz da vida, quando eu ouço um barulho e alguma coisa se mexendo. Gente, quando eu começo a prestar atenção, o que eu vejo? Uma onça parda passando a 3, 4 metros de mim. Só dava pra ver as costas dela passando assim. Sabe as costas de um gato andando? Os ombros vão meio que subindo e descendo. Sim, cara, que animal lindo. Passou ali e desapareceu no mato em poucos segundos. Gente, que coisa linda. Eu tava bem cansado naquela hora. Um dos motivos que eu ter parado não foi só que eu precisava desse alívio, não. Eu precisava aliviar um pouquinho também as pernas, que eu tava cansado. Esqueci cansaço, esqueci tudo e saí correndo feito um louco pra contar pra galera. Quem ficou sabendo dessa história primeiro foi meu amigo Marcelo Morgado, grande companheiro de trilhas. Marcelo, eu tô com saudades. Infelizmente a gente não tá podendo fazer visitas pra você no momento, tá? Mas eu não esqueço de você e o quanto antes eu vou te fazer uma visita. Nessa subida, 2 pontos de água e depois só num boteco lá em Monte Verde. No track log mostra os pontos de água. E não se esqueçam de levar hidrosteril ou purificador de sua preferência. Muita gente toma água de trilha aí, não tem problema nenhum, mas nunca é bom arriscar. Bem, e normalmente na bifurcação a gente para pra comer um lanchinho rapidinho. Ali tem um marco geodésico, que eu vou até mostrar uma foto agora aqui, mas ele foi depredado da última vez que eu estive lá, então tava faltando a plaquinha. E seguindo por alguns minutos, já a caminho de Monte Verde, eis que você chega num dos pontos mais bonitos, misteriosos da trilha e um lugar que eu gosto pra caramba. E é o motivo de eu estar fazendo esse vídeo justo no Halloween. Esse local se chama o Vale das Almas. Esse local tem esse nome porque ele foi palco de batalhas sangrentas durante a Revolução de 1932, onde os paulistas queriam se separar do Brasil. Então muita gente morreu ali e dizem que as suas almas ainda vagam por ali. O lugar também tem um apelido de O Bosque da Bruxa de Blair. Quem assistiu o filme vai entender. Eu acho maravilhoso. Tentei até fazer umas cenas já, estilo Bruxa de Blair lá, mas digamos que eu não tinha nenhuma experiência com o vídeo ainda. Não que eu esteja manjando muito agora, mas se fosse hoje teria ficado um pouquinho melhor. E partindo desse lugar maravilhoso, aí você começa a descer, apesar de ter um ponto ou outro que dá uma subidinha. E mais ou menos uma hora e meia depois, você está chegando em Monte Verde. Você sai numa estradinha que se chama Rua Taurus. Indo pela Rua Taurus você vai ter uma bifurcação onde tem as placas de Pedra Partida e Pedra Redonda, que são atrativos lá de Monte Verde. São trilhas inclusive muito legais. Eu quero fazer um vídeo sobre essas trilhas, mas eu queria fazer em forma de vlog. Ainda não fiz por causa disso, né? Esperando poder sair de casa com segurança. E mais alguns minutos você já está chegando ali no centrinho de Monte Verde. Ali você pode, por exemplo, almoçar. Tem um centrinho ali com vários restaurantes. Tem uma cervejaria também artesanal ali da hora. Quem me conhece sabe que eu gosto de tomar uma cervejinha depois da trilha. E eu acho que eu consegui explicar legal aí como é que funciona essa travessia. É um tipo de assunto que é melhor mostrar do que falar sobre. Mas eu acho que esse tipo de registro também é importante para a pessoa ter um norte de como começar, para onde vai, quando chega. E sim, eu vou fazer essa travessia em forma de super vlog, porque não é um passeio no parque, é uma super travessia. Então eu vou fazer um super vlog para vocês, de ponta a ponta desse passeio. Quem sabe eu não faço esse vlog, inclusive, em 2 dias, com um camping lá na Pedra da Onça. Vai ser legal, hein? Você gostaria desse tipo de conteúdo? Comenta aqui embaixo para eu saber. E gente, não se esqueça de mandar aquele like trilheiro de sempre. Se inscrevam no canal e compartilhem mesmo esse vídeo com todos os seus amigos. Assim, vocês ajudam o canal a crescer e trazer cada vez mais conteúdos para vocês. E não se esqueça de ativar as notificações, assim você não perde as minhas estreias. E não se esqueça, quem não se inscreve no canal Gordinho na Trilha, as almas do vale virão puxar o seu pé. Valeu!